Eu quero saudar a igreja, os irmãos, todos os meus queridos irmãos e irmãs, com a gloriosa e doce paz do Senhor Jesus Cristo. Podem assentar, meus amados, que nesta noite nós possamos estar realmente na presença de Deus, para ouvir o Senhor falar. Eu estava sentado ali, e o Espírito Santo de Deus começou a colocar uma palavra no meu coração, para que eu possa trazer à igreja de Cristo, e eu creio que Deus, através desta palavra, vai falar conosco. Quem crê que Jesus está entre nós? Quem crê que Deus tem uma palavra nesta noite para cada um de nós? Antes de nós começarmos a palavra de Deus, eu também quero trazer meu carinho especial. Tenho visto aqui inúmeras pessoas que estão assistindo o nosso culto e participando, cultuando. Hoje pela manhã eu estava pregando a palavra que Deus me deu para trazer à igreja, e eu observei depois que muitas pessoas, enquanto eu estava pregando, eles estavam glorificando a Deus. Querido, você que está aí nos acompanhando conosco, que nesta noite o seu culto seja um culto tão bom, de tanta qualidade, que Deus possa receber a sua adoração, tão quanto os irmãos que estão aqui. E se você não for de Jacareí, se você for de uma outra cidade, e você já está nos seguindo há algum tempo, e ouvindo a palavra, por gentileza não aumente muito o som, desnecessário. Então, eu agradeço, está bom aqui o som, daqui a pouco eu vou aumentar a voz. Muito obrigado. Deus abençoe. O técnico de som é uma bênção, esse menino. Nunca a gente fala com ele. Ele é uma bênção. Vocês que estão aí atrás estão me ouvindo? Glória a Jesus. Então o som tá bom aqui também. Então, queridos, você que é de uma outra cidade, de um outro estado, de uma outra nação, e está assistindo o culto conosco, e às vezes você é abençoado com as palavras, você já recebeu milagres, de curas, acene aí, escreva aí: eu recebi, testemunhe. E também, se você quiser fazer parte da família de Madureira, você acene aí: olha, eu quero fazer parte da família de Madureira. Não é bom, querido, que você não tenha uma comunhão com Deus. Não é bom que você seja um crente sem carteirinha, sem pastor, sem um orientador, sem aquele que pode um dia poder te aconselhar, poder te ajudar, poder falar. Tanto próximo como distante, eu quero te pastorear. Então você acene aí, que nós temos uma equipe de irmãos aqui, que estarão pegando o seu nome, preparando os caminhos, encaminhando você, orientando, para que você possa fazer parte desta família, a de Madureira, uma igreja abençoada aqui em Jacareí, uma igreja histórica, que nós temos aí um trabalho missionário, um trabalho sério, uma igreja onde a honestidade é a nossa lição número 1, a santidade, o conhecimento e a vida no altar de Deus é o que nós primamos. Uma igreja que sabe respeitar os valores humanos, os valores e os valores da mulher, do homem, os valores do cristão verdadeiro. Uma igreja que neste momento estamos, assim como todas, mas de uma forma muito cuidadosa, muito zelosa, cuidando dos irmãos nesse momento de crise e de pandemia. E eu digo para você, é muito bom tê-los conosco. Eu também quero saber se tem alguém no seio da igreja que está participando do culto. Hoje pela manhã tinha, participando de nosso culto pela primeira vez, está participando aqui fisicamente em nossa igreja, veio para cultuar conosco pela primeira vez. Tem alguém? Dá um sinal que eu quero saudá-lo, recebê-lo com muita alegria. Amém? Deus abençoe todos os presentes. Também quero trazer a agenda da igreja. A nossa agenda desta semana é amanhã. Atenção todos os presbíteros, evangelistas e pastores. Amanhã, 19h30, evangelistas mulheres, todos esses obreiros
da sede e de congregações. Amanhã, 19 horas e 30 minutos, teremos uma reunião aqui com vocês. Então eu já estou aqui convocando-os para esta reunião. Terça-feira, queridos, estou trazendo a agenda da semana. Na terça-feira, nós teremos o culto, encontro com a palavra. E eu tinha instituído uma série chamada Conhecendo o Espírito Santo. E houve uma adesão muito grande, e os irmãos estão pedindo para que eu fale mais. E tem muita coisa, falar do Espírito Santo a gente pode viver aqui até Jesus voltar e não acaba. Então na terça-feira eu estarei falando o sétimo, será o 7º episódio do tema Conhecendo o Espírito Santo, e eu quero falar sobre os dons espirituais. Eu não falei sobre dons. Então nesta terça-feira, não percam, eu quero falar sobre conhecendo os dons do Espírito Santo de Deus. Amém? Todos entenderam? Seguindo a agenda da semana, para que eu não fale no final, hoje eu quero trazer uma palavra. Se Deus colocar alguma coisa a mais, Deus está comunicando. Enquanto estou falando com vocês aqui, Deus está falando comigo que eu vou pregar. Quarta-feira, nós temos um culto de consagração, das 8h30 até as 11 horas, tem sido uma bênção. Muitas pessoas, das 8 às 11, muitas pessoas estão aderindo a esse trabalho, vindo, e existem muitos milagres, porque é oração, aqui é oração. É uma igreja, se nós não orarmos, se nós não santificarmos a nossa vida, se nós desviarmos do que a Bíblia ensina, nós não vamos ser igreja. Então, aliás, segunda, terça, quinta e sexta, temos o culto do círculo de oração, todos os dias, das 8h30 às 10. Das 9 às 10, das 9 às 10, me perdoe, a pastora está me ajudando aqui, eu não estou adivinhando não. Das 9 às 10. E na quarta é das 8 às 11. Por enquanto, porque em nossos períodos normais, tanto os cultos dos demais dias são mais longos, como da quarta é o dia todo. Então, eu falei que terça é culto, o encontro com a palavra, e que quarta nós temos a consagração e círculo de oração das 8 às 11. Ok? Na quinta-feira nós teremos o grande culto com as mulheres. Onde estão as mulheres abençoadas aí? Diga amém. Vamos voltar, quinta-feira, nosso culto. Aliás, o culto de vocês, né? Orem por mim que quinta-feira eu estarei em Manaus. Estarei viajando, a pastora estará aqui na direção do culto quinta-feira. E quem gostaria de ouvir a pastora pregar, diga amém. Então é vocês que vão convidá-la, ela vai estar pregando domingo de manhã aqui. Amém, pastora? Vocês concordam dela pregar domingo pela manhã? Então domingo é a pregação com a pastora. Glória a Deus. Amém, irmãos? Então quinta-feira é nosso culto com as mulheres. E sexta-feira tem novidade. Sexta-feira nós teremos a escola bíblica. Nós estávamos fazendo a escola dominical desde quando nós existimos, no domingo, desde quando nós somos a Assembleia de Deus. Mas em virtude da pandemia, para que nós não tenhamos aqui uma aglomeração, olha, a igreja está aí, quase completa. Falta aí uns 5 ou 6 lugares para preencher todas as vagas. É lógico que a gente sempre dá um jeito para caber mais gente. Acho que hoje falta um pouco mais. Mas de manhã nós tínhamos um grupo bem maior do que este. E assim nós vamos caminhando e pregando a palavra de Deus. Então nós estamos fazendo 2 cultos no domingo. E eu estou transferindo a escola bíblica, que era dominical, agora vai ser na sexta-feira, para sexta-feira, 19 horas e 30 minutos, com salas dos adultos, dos jovens e dos adolescentes. São as 3 salas. Professores, se liguem aí. E as crianças será transmitido uma aula online através de gravação. Todos entenderam? Diga amém. Vamos para a palavra de Deus. Abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 12. Abra a Bíblia na carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 12. Glória a Jesus. Nós agora estaremos pregando a palavra de Deus.
dentro daquilo que Deus está comunicando no meu coração, eu quero ler o versículo 1 e o versículo 2 desta carta de Paulo. E eu vou ler mais alguns versículos, mas a princípio eu quero ler esses versículos. Diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Mais uma vez o versículo de número 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Paulo, ele usou um sistema judiciário que quem conhece o direito, quem estuda direito, existe uma das matérias, quando a gente faz direito, chamada direito internacional. O direito internacional, ele vai além do conhecimento do direito da nossa nação, pois ele abrange as leis de todas as demais nações e todas as ligações que elas podem ajudar ou prejudicar. Por quê? Existem muitas demandas na área do direito. Um exemplo, uma pessoa que casou lá na Itália, e ele teve 2 filhos na Itália, e ele tinha bens na Itália. Depois ele teve um problema e divorciou, ou teve algum problema e mudou-se para o Brasil. E aqui ele contrai um novo casamento e tem filhos. E de repente ele vem a falecer ou algum outro problema. Então, quando o advogado vai fazer a partilha dos bens, um advogado que trabalha só com a legislação brasileira, ele não consegue, porque fica além do alcance. Então há uma necessidade de um advogado com especialidade em direitos internacional, para que ele possa alcançar os bens, na partilha dos bens, que ele tem na Itália, nos Estados Unidos ou qualquer outro país, para que ele possa fazer e concluir. Então, quando um juiz brasileiro está julgando uma causa, talvez de um direito como esse que eu citei, e ele precisa de alguma informação a respeito de algum documento, estou explicando aqui, então o que ele tem que fazer? Ele tem que fazer uma carta chamada carta rogatória. Isso é um documento de juiz para juiz. Então ele quer falar com o juiz que tem todos os documentos de uma ação que foi entrada lá na Itália. E ele precisa fazer a juntada desses documentos junto com os documentos aqui do Brasil, para ele comprovar o direito de alguém. Então, como ele pede para o juiz lá de fora? Ele não pode, ele não tem acesso, assim como o juiz lá de fora não tem acesso. Então, quando ele precisa dessas informações, ele tem um documento que ele emite, que ele constrói, que ele faz, chamada carta rogatória. Diga assim, carta rogatória. A carta rogatória é um documento de valor muito grande, onde o juiz recebe lá no exterior e analisa, e ele manda ou não os documentos para o Brasil, tendo ciência de que vai ou não prejudicar aquela pessoa que está dentro da demanda. Paulo agora, ele está se dirigindo à igreja, aos irmãos, como aquele erudito do conhecimento da linguagem. Para vocês saberem, a Bíblia fala
é no livro de Atos dos Apóstolos, que Paulo, um dia, ele chega em um determinado local, se não me falha a memória, capítulo 17 de Atos dos Apóstolos, e ele está discutindo com os filósofos, ali, os gregos filósofos, e ele começa a falar, e ele começa a discutir sobre questões legais, e ele fala do Deus desconhecido. Paulo é um erudito, ele discutindo no Areópago é onde, na época, deixa eu explicar para vocês, hoje eu quero pregar conversando com vocês. Areópago era o local onde se trazia a última notícia. Como assim, pastor? Vamos pensar num outro estilo de vida. Naquele tempo, há 2000 anos atrás, não tinha jornal, não tinha televisão, não tinha rádio, não tinha nada. Então, as pessoas mais intelectualizadas, eles iam para o Areópago, aonde só tinha filósofos. Ali subiu naquele púlpito do Areópago, subiu Platão, subiram Sócrates, Platão e outros filósofos. E Paulo, o apóstolo de Jesus Cristo, sobe lá para trazer a última notícia de então para aquele povo. Por quê? Os homens ficavam pensando, e quando eles descobriam algo, Albert Einstein, ele descobriu a teoria da relatividade, e ele precisava propagar isso. E aonde que ele iniciou a sua propagação? Ele começa lá no país mais culto e do maior conhecimento, mais intelectualizado de então, lá na Grécia Antiga. Então ele vai falar da teoria da relatividade ali, e isso vai se propagar. Demorava 30, 40 anos para que a notícia que ele trazia lá chegasse aqui, um exemplo. E Paulo fala: eu preciso ir no centro das informações para levar uma notícia. E Paulo entra e sobe no Areópago, e diante dos filósofos e dos pensadores, ele fala e prega sobre um Deus. E ali tinha na região, os deuses gregos, ali tinha altar a todos os deuses. E para que eles não esquecessem de nenhum Deus, eles colocaram um altar e escreveu uma placa: esse daqui, para que ninguém fique de fora, pertence ao Deus desconhecido. Agora Paulo chega e fala: olha, eu tenho uma última notícia. O Deus que vocês colocaram a placa, o Deus desconhecido, esse Deus existe, é o Deus Jeová, que tem o seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, que morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia para dar vida a todos nós. Paulo vai no centro de todos os locais onde se propagam informações novas, para anunciar sobre o Deus desconhecido, coisa nova. Agora eu quero dizer, Paulo era um homem erudito, então agora ele faz uma carta rogatória, ou seja, ele está tratando a igreja como eruditos, ele está tratando você como conhecedor supremo da palavra de Deus. Ele está tratando você como capacitado, como preparado para julgar, para que tenha autoridade espiritual para trazer juízos, para julgar pessoas. Isto é o tratamento que Paulo traz às igrejas. Então, na carta rogatória que Paulo leva para mim e para você, ele diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus. Na carta rogatória de Paulo, ele coloca a assinatura: Deus Jeová, Deus dos exércitos, Deus Criador, Deus grande, Deus poderoso. Ele fala: pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. É isso que Paulo está dizendo,
Queridos, não existe um momento mais atual do que esse para que possamos trazer uma palavra como esta. É uma palavra de aconselhamento para a igreja de Cristo. Sabe por quê, irmãos? É muito fácil uma pessoa que está fazendo parte do corpo de Cristo na igreja do Senhor, ela, por um problema ou outro, faltar um culto, e no outro ela pode vir, mas quando vem uma lei física, biológica, que vem imposta sob a vontade perfeita, agradável de Deus, de que nós tenhamos que nos afastar, aí a pessoa fica um dia sem participar do culto, fica 2 dias, fica um mês, ficam 2 meses sem entrar numa igreja, 3 meses, nós estamos no 4º mês já. É possível que tenha membro desta igreja, que é abençoada e é grande, que faz 4 meses que não se assenta num banco como esse. Queridos, não há como ter vida sem assentar no banco. Quando você está sentado aí, você está cumprindo o que o salmista diz no Salmo 133. É só assentado aí que você desfruta das bênçãos dos Salmos de número 133. Eu vou falar sobre o Salmo 133, mas talvez você não entendeu porque eu estou falando do culto. Paulo falou: eu rogo pela compaixão de Deus, que vocês apresentai os vossos corpos fisicamente e vá para um culto inteligente, um culto racional. Vocês não podem ficar sem cultuar, vocês não podem ficar sem adorar. É isso que Paulo está fazendo na sua carta rogatória. Ele está dizendo para o pastor Daniel, para os obreiros aqui, os que estão na minha frente: gente, eu rogo-vos pela compaixão de Deus, que não parem de cultuar por causa da pandemia, que não parem de adorar a Deus por causa das dificuldades de afastamento, que não parem de ir à igreja de Cristo por causa de todos os problemas que estamos vivendo. É isso que Paulo está dizendo. Quem está entendendo essa palavra? As bênçãos estão descritas nos Salmos de número 133. Ele diz assim: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. O que é viver em união? Ele está falando de um corpo chamado irmãos, é estar juntos. Ele fala: quando os irmãos vivem em união, aí ele diz assim: porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Irmãos, isso é muito profundo. Diga assim: bênção. Mais uma vez, bênção. Vida para sempre. Irmãos, você adquire dentro de um culto racional todas as bênçãos que Deus tem para a sua vida. Eu posso ver nesta noite um corpo de igreja sentado aí, ouvindo e prestando muita atenção na palavra pregada. Não é só uma palavra, é Deus falando, é o Espírito Santo falando com a igreja. É Deus movendo e trazendo vida sobre a igreja. Só tem vida, queridos. Pensa lá, depois de 120 dias sem ir na igreja, se alguém sente saudade mesmo da igreja, se alguém sente necessidade de dobrar o joelho nesse chão, do jeito que nós fazemos quando chegamos, e agradecer: Deus, muito obrigado, Senhor, porque eu estou aqui na sua casa. Os Salmos diz assim: bem-aventurado, aliás, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, porque ali o Senhor, aí ele fala: olha, é como o óleo derramado sobre a cabeça e desce sobre a barba de Arão, e desce sobre a orla dos seus vestidos. O óleo de Deus
desce sobre a cabeça daqueles que fazem um culto racional em união. O óleo da unção está descendo aí na sua vida nesta noite. É isso que ele quis dizer. Quem era Arão? Arão era o sacerdote escolhido para orientar e conduzir o povo no deserto. Arão era aquele que estava entre o homem e Deus. Ele estava num patamar superior às coisas comuns da sociedade. Então, quando eu entendo que Paulo está mandando uma carta rogatória, ele está falando com pessoas que não são pessoas comuns da sociedade. Diga assim: eu estou acima das pessoas comuns. Você tem o Espírito Santo de Deus, você tem a graça de Deus, você tem a virtude do Espírito Santo sobre a sua vida, você tem a presença do Onipotente sobre você. A pergunta é: pastor, mas eu às vezes sinto tentado a ficar em casa, a não vir para a igreja. Hoje eu vou ficar bem tranquilo aqui. Tem muitos que poderiam estar aqui hoje, mas estão em casa. Aí ele leu o versículo, eu leio o versículo de número 2. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não vos conformeis. Pastor, o que é não vos conformar? É tomar a forma, é ficar exatamente igual àqueles que não servem a Deus. Não tem comprometimento com Jesus, não tem comprometimento com a santificação, não tem comprometimento com a oração, não tem comprometimento com a adoração, não tem comprometimento com uma igreja, não tem comprometimento com um pastoreio. Aí ele está falando, igreja, na carta rogatória de Paulo, não vos conformeis, não fiquem como essas pessoas, antes transformai-vos, a vossa mente, o vosso entendimento, melhora a capacidade de compreensão das coisas espirituais, senão vocês não vão experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Diga assim: de Deus tem uma vontade que é boa, que é perfeita, que é agradável. Deus não erra. Nós que às vezes somos tentados a errar. Quando eu leio os Salmos de número 73, abra a Bíblia aí. Salmos de número 73. Olha só, ele era o líder do louvor, sabe? Nós chegamos aqui e o grupo estava cantando, tinha alguém dirigindo, irmãos, vamos adorar a Deus, vamos cantar o hino, e expressando, e levando a igreja a chegar no céu através da adoração. Era esse aqui, instituído por Davi, chamava Asaf. Ele era o líder do louvor, ele era aquele que tinha que ser o mais crente, e ele abriu o coração, e ele falou: verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Então ele estava falando: olha, para o povo de Israel, eu sei que Deus é bom, eu sei que Deus é bom para o povo lá da igreja lá, verdadeiramente eu sei que Deus é bom, não precisa ninguém falar, Deus é bom. Mas ele falou, agora ele falou: vou abrir meu coração para vocês, vou dizer alguma coisa. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram, pouco faltou para que escorregassem os meus passos. A pergunta é: quem já nunca foi tentado em parar pelo inimigo? Quem nunca foi tentado em mudar de rotina,
Por que você vai para a igreja? Por que você vai adorar o Senhor hoje? Porque você vai lá na igreja. Você pode ficar aqui, o pastor está fazendo o culto online, você pode assistir e cultuar da mesma forma. Deus abençoe você que está conosco. A palavra é para todos nós, inclusive para mim. Continue conosco, não muda não. É a palavra de Deus. Essa palavra tem uma essência que vai fortalecer a sua vida. Então, Asaf, o líder do louvor, ele falou: olha, quase que eu me desviei. Eu fui tentado a me desviar. E eu vou dizer para vocês, sabe o que aconteceu? O inimigo, diga assim, o inimigo. Ele começou a dizer, o inimigo começou a pôr coisinhas na minha cabeça. Quantas pessoas que estão com a cabeça cheia de coisas. E ele disse, olha, eu tinha inveja de pessoas soberbas. Eu via que ele não tinha, ele era ímpio, ele não era crente. E ele ficou rico e as coisas não mudaram para mim. Eu esperava que Deus faria eu rico, e ele que ficou rico. E eu comecei a ficar com inveja. Inveja é um dos pecados que Deus abomina. Ele falou, eu comecei a ficar com inveja deles. Eu falei, que adianta eu fico aqui levando o povo a adorar, escrevendo hinos, adorando a Deus, e o ímpio vai prosperando e eu. Eu estava hoje à tarde conversando com meu filho, um dos meus filhos, e eu estava dizendo para ele que nós temos dois grandes inimigos. Aliás, um grande inimigo e um grande amigo invisível. Diga assim, eu tenho um grande inimigo, muito grande, maior do que todos. E eu estava orientando, quem que é o meu maior inimigo? Tem gente respondendo aí. É eu. Sou eu. Obrigado. Quem que é o meu maior inimigo? Eu. O Daniel, às vezes ele fala, você está cansado. Por que você vai ler a Bíblia? O Daniel fala, olha onde que você já está. Por que você precisa continuar a buscar crescimento? O Daniel, às vezes fala para o Daniel, escuta, fica descansando. Manda outro pregar no seu lugar. O Daniel fala para o Daniel, olha, você trabalha, hein? Você trabalha, hein? O Daniel fala tanta coisa para o Daniel. O Daniel às vezes fala, olha, você é o cara. Você é bom. Todo dia, Paulo dizia assim, eu tenho que mortificar os meus sentimentos. Eu tenho que colocá-lo na cruz. Porque é nada disso que quem pode é Ele. Quem faz é Ele. É Deus que trabalha na minha vida. Paulo, o grande apóstolo, que nas suas viagens ele viajou o mundo de então e evangelizou, fez milagres, ressuscitou mortos. E quando ele fez um conceito de si mesmo, o conceito que ele fez foi o seguinte: miserável homem que sou, quem me livrará desse corpo mortal? Paulo, o grande conhecedor, o erudito que fala, irmãos, eu rogo, faço um rogo a vocês, que sempre estejam na casa de Deus em oração. Ele está dizendo, olha, vocês têm um inimigo, e esse inimigo é poderoso, porque vocês são miseráveis, eu sou miserável. Paulo descobriu segredos que nós não conhecemos, e precisamos cada dia buscar aprofundamento para conhecê-los. Porque Paulo também sofreu as mesmas tentações que nós. Asaf falou, olha, eu quase me desviei, porque eu comecei olhando para uma pessoa, para outra pessoa, e eu fiquei com vontade de parar. A pergunta é, por que nós às vezes temos esses sentimentos? É porque precisa transformação na mente, diga transformação
de mente. A nossa transformação da mente. Paulo um dia, ele sentiu uma dor muito grande, não diz a Bíblia onde. E a dor era tão grande, que ele parou o seu ministério e foi orar, falar: Deus, não dá mais, eu não aguento nem andar mais. E a Bíblia diz que ele orou, e ele disse: eu orei 3 vezes, porque a dor era como Satanás me esbofeteando. E Deus me respondeu. Deus responde aos nossos pedidos, aos nossos questionamentos. E Paulo diz: e Deus me respondeu. E a resposta que eu recebi de Deus é o seguinte: a minha graça te basta. Deus falou para Paulo: Paulo, a minha graça te basta. Espera aí, eu estou pedindo cura, não estou pedindo graça. Irmãos, o maior erro de cada um de nós é invertermos. Eu quero ensinar isso nesta noite. Invertermos a ordem das coisas. Não é cura, depois graça. Não é a bênção, depois a graça. Não é o milagre, depois a graça. Não é a bênção, depois a graça. Nós não podemos inverter. Nós temos que primeiro buscar a graça, porque acompanhando da graça vem a bênção. Nós temos que buscar primeiro a graça, a unção, porque um crente cheio de graça, cheio de unção, às vezes ele não vê as dificuldades, ele não vê os problemas, ele não vê o ímpio prosperar, ele vê a unção de Deus derramada sobre a vida dele, e ele vê o fruto da presença de Deus. Quem está entendendo? Lemai chocantaramanaias. Deus dizia para Paulo: Paulo, o meu poder, ele é aperfeiçoado na sua fraqueza. O meu poder, ele é aperfeiçoado quando você se descobre. O eu, sabe aquele eu que eu estava falando? O eu, inimigo do Daniel, chamado Daniel, ele precisa ser descoberto. Eu preciso saber quem eu sou. Eu preciso olhar, porque quando eu era criança eu errava e tinha alguém que via e falava: você errou. Tudo que eu fazia que não agradava meus pais, ou alguém que era superior, um professor na escola, ou até hoje quem trabalha em empresa que comete algum deslize, é corrigido, porque tem alguém cuidando. Mas o problema não é esse, o problema é nós termos a capacidade de uma autorreflexão, para olhar o eu interno, se ele está em pé diante de Deus, ou se ele está caído, se ele está com graça, ou se ele está sem graça, se ele tem vida, ou se ele está morrendo. Tem vida aí espiritual ainda? Você ainda sente a alegria do Espírito Santo? Você ainda dá glória a Deus? Narabasuri cantolomanais. Paulo disse assim, depois dessa: olha, eu vou me gloriar, eu não vou me gloriar, eu vou ficar feliz, vou ficar contente nas minhas fraquezas, nas minhas dificuldades. Ah, quanto crente, quanto irmão, quanta irmã fala: olha, eu não consigo nem, olha como eu sou fraco, olha, ele se sente, quando ele começa a se sentir assim, aí vem Deus com a graça e começa a derramar sobre a vida dele. A graça de Deus é derramada só sobre aquele que se humilha. É por isso que tem um versículo na Bíblia que diz assim: humilhai pois, vou repetir para você prestar atenção: humilhai pois ante a potente mão do Altíssimo Deus, pois a seu tempo ele lhe concederá a vitória. Quem está entendendo essa mensagem, diga glória a Deus. Rogo-vos, carta rogatória, ofereçam culto racional. Rogo-vos, adore a Jesus, transformai as vossas mentes. Na manhã de hoje eu preguei sobre transformar mente de uma outra forma. O tema era atualização, diga atualização.
Atualização na nossa vida é diária. É diária. Olha aqui, irmãos. Em nome de Jesus, rogo-vos que olha aqui. Você está prestando atenção na palavra, o inimigo vai falar, olha, esquece. O que eu falei mesmo? Parece que eu esqueci. O que eu falei mesmo? A atualização. Desculpa, aqui é o professor. O professor é assim. Está enxergando os alunos meio. Labachuri cantiolomanais. Irmãos, na nossa vida diária, Deus, Ele todo dia tem uma atualização. E eu estava, quando criança, sabendo, eu queria ser uma pessoa muito atualizada. E eu sou filho de pastor. E o meu ambiente, da minha vida e da minha história, foi igreja. Aonde que eu fui quando era criança, adolescente? Só na igreja. Então a atualização para mim era estudar. E eu fiz um pacto comigo. Eu preciso de uma profissão que me garanta uma segurança até eu aposentar. Foi quando eu prestei um concurso público e entrei no Ministério da Aeronáutica e garanti direito de trabalho até minha aposentadoria depois de 30 anos. É isso que eu garanti. E continuei estudando, fiz cursos no próprio sistema da aeronáutica, eu fazia cursos aqui, fazia cursos fora, sempre me atualizando. Mas não é esse tipo de atualização que eu preguei. Eu preguei num tipo de atualização tecnológica. Os nossos aparelhos, celular, iPad, computador, eles precisam de uma atualização em seus programas, para que ele aumente a capacidade, onde nós possamos inserir mais coisas, e nós só usamos a tecnologia. Hoje não tenho celular, eu não tenho celular hoje para ligar para o irmão Vitor, para o irmão Edson, para o Marquinhos. Meu celular não é para isso. O celular de vocês é para vocês fazer pesquisas, é para você, tem gente que usa toda a rede bancária através do seu celular. Às vezes você vai fazer uma compra de algo, você usa o celular. Um exemplo, ontem era meia-noite, aliás 11h58, e eu estava adquirindo uma passagem aérea para Manaus. Todo mundo dormindo e eu estou lá no celular, comprando uma passagem através de um aplicativo que eu tenho, da própria Latam. Eu entrei no aplicativo, ele me dá o melhor preço, e ali eu comprei a passagem aérea, para eu estar indo em Manaus na quinta-feira, na obra missionária, estar ali dando um redirecionamento sobre assuntos pertinentes à obra de Deus. Então, o meu celular estava atualizado, e eu preguei aqui sobre Noé. Quem conhece a história de Noé, diga glória a Deus. Eu admiro Noé, irmãos, porque Deus fez uma atualização na vida espiritual de Noé. Deus criou uma atualização na vida espiritual de Noé. A Bíblia diz no capítulo de número 6 de Gênesis, versículo de número 12, aliás, versículo 6, 7, 8 até o 12, Deus resolveu destruir. Ele falou, olha, eu me arrependi de ter criado o homem, primeira coisa. Aí Deus falando, vou destruir todo o homem da face da terra, e todos os animais eu vou extinguir com tudo. Ou seja, não vai existir mais nenhum ser humano. Eu quero acabar com o ser humano. Eu me arrependi. Está lá. Deus se arrepende? Está na Bíblia, em Gênesis. Aí você vai ver no versículo, se não me falha a memória, número 8. Achou Deus graça em Noé. Deus acha graça em alguém. Quem gostaria que Deus gostasse de você aí? O que é achar graça, pastor? Achar graça é parar e ficar observando. Deixa eu sentar aqui. Está dando para filmar? Se vira aí, Costa. Você achar graça é gostar.
é olhar e falar: olha, mas essa pessoa é diferente, eu vou investir nela, eu vou dar um pouquinho mais do meu conhecimento para ela, eu vou abrir umas janelinhas a mais do que eu posso oferecer para ela, vou trazer ela para perto e vou fazer ela crescer, eu vou ampliar a visão dela, para mostrar para ela coisa que eu enxergo que muitos não enxergam. Foi assim que Jesus fez. Ele chamou, ele tinha 500 que o seguiam, mas ele tinha 70 que eram mais próximos, mas ele tinha 12 que ele trazia bem pertinho para ensinar mais segredos, mas ele tinha 3 que ele mostrava coisa que ninguém poderia imaginar. Esses 3 influenciavam os 12, que influenciavam os 70, que influenciou os 500. Deus encontrou um chamado Noé e falou: eu vou ensinar umas coisas para esse homem. Aí ele pegou um mapa, aliás uma planta, e falou: ô Noé, você já viu falar de chuva? Chuva? Ô Noé, você já viu falar de tempestade? Nunca. Ô Noé, você já viu falar de navio? O que é isso? Noé, você já... E foi perguntando. Noé falou: Noé, eu vou te atualizar. O meu pensamento está acima do seu pensamento. As minhas coisas são muito maiores do que a sua. A minha compreensão da realidade do mundo está tão alto, que a sua capacidade de pensamento não consegue alcançar. Então eu vou te dar umas lições para você. Toma um mapa aqui. Toma aqui uma planta. Constrói, Noé. Noé, constrói para mim um grande barco. Barco? O que é isso? Olha, está aqui. Aqui os tamanhos, as dimensões das madeiras, como você vai colar, como você vai pregar. Está aqui todos esses materiais, Noé. Você vai pegar e vai fazer. Eu estou dando todos os detalhes. Diga assim: Deus, mais uma vez, Deus nos exige, mais uma vez, exige de nós coisas absurdas para nos atualizar. A próxima fase da vida de Noé, com a renovação do entendimento, com a transformação, ele tinha que passar pelo caminho que ele não conhecia, pelo desconhecido humano. Ele tinha que construir um barco, não sei para quê, porque ele não entendia o que é dilúvio. Que será dilúvio? Será que é um castigo? Deus falou: olha, eu vou destruir todo mundo. Eu vou destruir todo mundo. Constrói o barco. Vai Noé, 1º dia, 10º dia, 100º dia, 1º ano, construindo o barco. Para quê? O que é isso? Nem sei para que serve um barco. Eu estou falando de quase 5.000 anos atrás. Nunca se viu construir um barco. Nunca houve uma navegação. Naquela época, era o início do mundo. Estava lá Noé, com seu martelinho, não sei se... E prego, pergunta para mim, quem que inventou prego? Quem inventou parafuso? Sei lá, como que Noé fez aquelas madeiras se colarem? Pergunta, eu não sei, ô Naldinho, eu não sei. Entretanto, Noé obedeceu a Deus. Vou subir aqui, vai andando aí comigo, vai me seguindo aí. Noé, diga assim: Noé obedeceu a Deus. Queridos, Noé começou a ficar velho. Ele falou: até onde eu vou fazendo arca? Era a vida espiritual de Noé. Noé obedeceu. Ele poderia falar: Deus, mas é absurdo. Mas ele falou: eu vou construir. Amados, 40 anos. Tem alguém aqui que tem mais ou menos 40 anos? Levanta a mão aí. Imagine você, a sua vida fazendo arca. 40 anos fazendo arca. É quase a minha vida inteira só fazendo arca. Mas Noé era mais velho que eu quando ele começou, então ele já estava idoso. Quando ele acabou aquele negócio e falou: Deus, ô seu Deus, o senhor lembra que o senhor mandou eu fazer arca? Todo mundo aí acha eu doido. Esse povo que anda aí, ó, quando o senhor mandou eu fazer arca, a nossa população era mais ou menos de 50.000 ou 100.000 habitantes aqui.
Senhor, ó Deus, agora tem uns 300 mil habitantes aí, ó. Como cresceu? E todo mundo passa e fala: ô doido, ô maluco. Está aqui, ó. O senhor queria a arca? Eu não sei o que é isso, eu não entendo o que é isso. Uma arca numa terra firme, sem rodinha, sem nada, como se fosse um barco, um grande barco, no meio do nada. Quem que vai pegar? Deus, se eu sou maluco, como eu vou pegar isso, carregar e colocar dentro de uma água? Deus, para nos atualizar, Ele exige que nós venhamos a passar por caminho que ninguém passou, para Ele elevar-nos a um patamar acima. Quem está entendendo até agora, diga amém. Agora vem Deus e fala: Noé, pega você, a sua esposa, os seus 3 filhos, as suas 3 noras, pega esse povo e entra na arca. Mas só que é o seguinte: todos os animais vão entrar lá também. Separa lá, arruma espaço para o leão, para a vaca, para o porco, para o urubu, arruma vaga aí para o pombo, tudo quanto é bicho que tem, o cavalo, o jumento, o asno, tudo quanto é coisa que tem, vai entrar na arca. E foi entrando, girafa, tudo quanto é animal foi entrando na arca. A pergunta é, eu fiz essa pergunta: é fácil conviver com bichos? Quando meu filho era criança, um dos meus filhos, ele falava sempre assim: pai, compra um cavalo para mim. Filho, mas como que eu vou fazer um cavalo? Eu não tenho espaço. Ele vai ficar no meu quarto, pai, eu cuido dele. Irmãos, imagina um cavalo fazendo aquelas coisas, as necessidades dele, tendo que dar dentro do quarto do meu filho. Dá para viver dentro da sua casa? Imagina, você coloca lá um porco, coloca lá um boi. Vamos pensar, você coloca lá um porco, um boi, coloca lá tudo quanto é tipo de animal. Aí você acorda cedo, imagina aquele cheiro. Quem já foi em chiqueiro aí? De longe, né? De longe a gente já sofre, né? Cheiro de chiqueiro. É terrível. Cheiro de animais, eu gosto de animal, mas só Jesus mesmo para nascer no meio dos animais e ser colocado num coxo. É só Jesus, porque para a gente não dá não. É só um amor muito grande por nós, para ir para um coxo e ficar lá, bebezinho, aceitando o cheiro do xixi do boi, da vaca e das outras coisas que eles também fazem. É só misericórdia e amor. Então imagina, Noé e a família teve que conviver com isso durante 200 dias, diga 200 dias. Dentro de 200 dias, meus queridos, era de um para lá, para cá, um passarinho que cantava e outra coisa. De manhã à tarde tinha os animais de hábitos diurnos e de hábito noturno, sem contar que era quase tudo fechado. Talvez eles falavam: nossa, mas eu estou meio sem ar aqui, eu estou precisando de um ar condicionado. Noé falava: não tem. Mas não aguento mais a esposa de Noé, não aguento mais esse cavalo relinchando, eu não aguento mais esse jumento fazendo esse barulho aí, que eu não sei o nome, desculpa, esqueci. E aí vai, e à noite e dia, talvez Noé falava: olha, eu prefiro sair da arca. Mas a arca significa o próximo passo, significa atualização. Entrar na arca significa se afastar um pouquinho para refletir quem é Deus, porque enquanto eles estavam na arca, a água saía debaixo da terra e a água vinha de cima, água de baixo, água vinha de cima, e a arca foi pairando, pairando, pairando sobre as águas. Qual é o melhor? Passar no meio de porcos, de urubu, de tudo quanto é tipo de bichos, mas com Deus cuidando, dirigindo, sustentando, ou viver a vida comum de todos sem a presença de Deus? A atualização para Noé passou por 200 dias dentro de uma arca, até que você vê no capítulo 8, e lembrou-se Deus de Noé. Que interessante, Deus é detalhista.
e lembrou de todos os animais que estavam dentro da arca. Existem momentos nas nossas vidas que são de atualizações. Momento de atualização, irmão João, é momento que parece que ninguém lembra da gente. É momento que parece que o dia parece meio noturno, meio obscuro. É momentos em que as dificuldades crescem, as portas se fecham. São momentos que Deus prepara para nos atualizar, visando uma promoção espiritual. Deus é especialista em desligar de nós o passado. Diga assim: Deus é especialista em tirar a gente da zona de conforto. Moisés jamais gostaria de ter saído do trono, mas Deus tirou ele, e para o atualizar, colocou ele como para cuidar de gados e de ovelhas do sacerdote Jetro em Midian. José jamais gostaria de sair do conforto da casa de seus pais, mas para Deus, o melhor lugar para atualizar José, cortando dele todos os privilégios, foi fazer com que ele fosse vendido e no Egito tornasse-se escravo. Deus preparou uma cadeia num buraco, aliás, num calabouço, para prender José, para renovar a comunhão com ele, para elevá-lo a governador do Egito. Labachuri Cantiolomanaias. Se você não gosta de atualizações, se você não gosta de deserto, você nunca vai ter uma Canaã. Se você nunca gosta de provação, você nunca vai ter o status de José, promovido por Deus. Se você não gosta da vida, da alegria e da vitória, você nunca vai ter, porque você vai se recusar a entrar na arca, se confinar, obedecer, ficar quietinho, esperando a bênção de Deus chegar. Nesta noite eu te digo, com a autoridade de Deus, é necessário passar por atualização. É necessário vencer desafios. Nós somos sujeitos que desejamos ter os lauréis de vitórias, mas no caminho de Deus é diferente. Está explícito nos Salmos de número 23, que eu sempre cito aqui, que Davi falou: olha, eu tenho um pastor que me conduz a pastos verdejantes, mas esse mesmo pastor permite-me que eu passe pelo vale da sombra da morte, e esse vale eu tenho que passar, e eu não posso temer. Sabe por quê? Esse pastor é especialista em vale de sombra de morte. E quando ele tem alguém passando pelo vale da sombra da morte, ele corre do outro lado do vale e ele prepara uma mesa. Ele fala: venha, atravesse o vale, atravesse o deserto, atravesse o calabouço, atravesse o tempo da arca. Eu tenho uma mesa preparada para você, aonde você vai sentar e se fartar. E tem mais, eu tenho um segredo: eu vou derramar o óleo da minha unção sobre a sua cabeça, o óleo da minha unção sobre a sua cabeça, e você, o cálice vai se transbordar. Nesta noite eu quero te dizer, só vai transbordar o cálice com o óleo da unção do Espírito, que vai curar toda a sequela das mentes que estão amarguradas, enfraquecidas, quase se desviando, como Asaf, aquele que se submeter às ordens espirituais de Deus para atualização espiritual. Neramachai, Ramachokantolomanais. Todos os dias Deus tem um novo. Todos os dias, irmão Mário. Imagine Jesus, 3 anos, eu preguei e falei sobre isso, 3 anos ensinando, direcionando, falando com os discípulos. Quem gostaria de ver Jesus aqui pregando hoje? Naquele dia, eles ficaram olhando. De repente, 2 anjos chegam e falam: ei, vocês vão ficar até quando aí?
Esse Jesus que estava com vocês até agora, já está lá no céu, Ele está sentado no trono, e Ele já está mandando tudo lá, e Ele já mandou vir aqui dizer para vocês, que do mesmo jeito que Ele subiu, Ele vai voltar um dia. Atualizou. Lamarabachurianda laias. Atualizou, para de ficar esperando Ele fisicamente, para de esperar a realidade antiga, que era confortável. Ele começa coisa nova. Nesta noite eu quero dizer, o Senhor Deus diz: eis que eu faço uma coisa nova no meio de vós. Nós temos que estar atualizados para recebermos o novo de Deus. Pastor, e como que vai ser o novo? Eu não sei. Talvez alguém poderia perguntar, e perguntaram, não tenho dúvida. Pedro olhou para João, para Tiago, para Tomé, e agora? E agora? E agora? Quando a gente atravessa o mar e dá a tempestade, Ele acalma. Quando a gente encontra o leproso, Ele cura. E agora, se a gente encontrar o leproso, a gente vai ficar mal. Ele foi embora. Não temas, irmãos. Toda circunstância nova da nossa vida, tudo que acontece de novo, Deus está no controle. Eu não tenho dúvida que essa crise que o mundo está vivendo, tem alguém que está controlando, é Deus, o Senhor. Quem acredita, levanta a mão e glorifica o nome do Senhor. Você não vai perder o emprego, mas se acaso a empresa falir, Deus tem algo melhor e maior para você. Se vir uma circunstância difícil, Deus tem uma porta maior para você. Se as portas se fecharem, Deus tem outras duas melhores para você. Acredite, confie, Deus tem coisa melhor. Diga assim: Deus sempre tem coisa melhor. É isso que Ele está dizendo: renovai os vossos entendimentos. Acorda. Para eu elevar José, eu precisei levá-lo ao calabouço, num lugar sem saída. Para eu fazer Daniel um dos príncipes da Babilônia e depois do reino da Síria, eu precisei levá-lo cativo. Eu precisei tirar do conforto da mamãe e do papai. O meu projeto é diferente do seu, e eu tenho coisa nova, o Senhor está dizendo. Agora chega Noé, depois de 200 dias, a arca lá no Monte Ararat estaciona. Deus vem e fala: agora, Noé, eu vou abrir a porta e você vai descer. Quando Noé desce, louco para deitar na caminha que ele tinha, não tinha mais nada. Ele olhou: cadê a dona Maria que morava vizinho de casa? Onde está o tio João, o tio Pedro? Não tinha mais ninguém, não tinha mais nada. Mas a Bíblia diz: e Noé construiu um altar e adorou a Deus. O que fazer quando as circunstâncias da vida nos ofertar uma surpresa e nós acordarmos com um dia totalmente diferente? É o que nós estamos vivendo. Construa um altar de adoração. Diga assim: construir um altar de adoração. É isso que Paulo estava dizendo: rogo-vos, pois, irmãos, que ofereceis a Deus o vosso culto racional. É isso que Paulo disse. Não vos conformeis com esse mundo, mas renovai a vossa mente, o vosso entendimento. Transformai o mal em coisa ruim, aliás, em coisa boa. Transformai a crise em oportunidade. Diga: transformar a minha crise em oportunidade. Eu disse que o maior inimigo meu sou eu não esqueci não. E quem que é o meu maior amigo depois do Senhor Jesus Cristo? Sou eu. Eu que vou falar: olha, você está falando para você para ficar em casa na hora de cultuar? Daniel,
para de vagabundice, para de zona de conforto, levanta e vá se renovar na presença do altar do Senhor. É possível, você conversa com você mesmo? A Bíblia diz no Salmo, se não me falha a memória, 146, o salmista estava lá, é um desses salmistas aí, igual o Asaf, quase me desviei. Ele estava abatido, estava assim, não quero ir para a igreja, está tão ruim, todo mundo morrendo, morreu João, morreu Pedro, morreu Tiago, morreu, não vai mais, não vai acontecer, todo mundo está morrendo. De repente ele falou assim: ei, por que você está batida dentro de mim, ó minha alma? Confia em Deus, eu ainda vou louvar o meu Deus. E se levantou. Ei, por que você está abatido, enfraquecido, entristecido, quase desviando? Asaf diz assim: quase me desviei, até que eu entrei no templo do Senhor e o adorei, e fui curado de dentro para fora, e fui liberto, e hoje eu estou livre. Por que está tão triste? Por que está desanimada? Por que está com medo? Confia em Deus. Confia em Deus. Eu prefiro confiar. Quem prefere confiar no Senhor? Eu quero entrar pelo caminho da fé. Interessante, Marcelo. Noé, Marcelo está ali. Ele chegou num mundo totalmente diferente. Não tinha mais casa, não tinha mais nada. Mas ele não abriu mão de construir. Ao invés dele construir uma casa, construir a padaria, para quê? Não tinha mais quem comprasse pão. Para que ele construiria o supermercado que foi destruído? Não tinha mais quem fosse lá fazer compra. Para que ele construir lá o pronto-socorro? Não tinha mais quem. Não tinha mais. Aquela praça linda onde as crianças. Não tinha mais criança. Não tinha mais criança. Era um nada. Era um recomeço. Eu quero te dizer, Deus quer te usar para um novo começo, um recomeço, uma coisa nova. As coisas novas são totalmente diferentes das antigas. Quem quer ser participante do recomeço de Deus? Deus está chegando e trazendo um recomeço para a sua vida, para a sua história. Quem acredita, levanta a mão e vai glorificando a Deus. Parece que tudo foi destruído, parece que tudo foi consumido, mas o Deus continua em pé no trono com autoridade, e Ele continua na direção. Ele vai reconstruir, Ele vai te dar oportunidade. Não temas estar vivendo no momento da atualização de Deus. É esse momento que Deus está usando para te levantar, para renovar a comunhão com você. O recomeço sempre é maior. Ele diz: a glória da segunda casa sempre é maior do que a da primeira. Alabatashacantalaias. Eu estou enxergando coisa grande. Vamos adorar? Onde está um grupo? Adora o Senhor. Eu vou encerrar a palavra, mas com uma adoração antes. Vamos adorar o Senhor. Projete a letra aí, se possível. Vamos cantar? Neste domingo, eu creio que Deus está fazendo um milagre na vida de alguém. O meu Deus é especialista em pegar gente que está embaixo e colocar em cima. Diga assim: Deus pega a gente que está embaixo. Você não entendeu? Vou falar melhor. Pega a gente que está embaixo e põe para cima. Ei, levanta a cabeça, dá um sorriso aí, respira fundo, comece a sonhar. Deus está te levantando nesta noite. Adora o Senhor. As promessas do Pai vão se cumprir na sua vida. Não importa o que a realidade diz, viverá.
vidas. Não importa o que a realidade diz, viverás o melhor de Deus que está por vir. E aí? E serás uma grande nação, abençoado por onde quer que for. Tua família prosperarei, contas e glórias, estrelas do céu. Assim será sua descendência. Sai da tua terra, busca o milagre que tem reservado pra ti, e verás que eu sou o que sou, filho Ele te abraça nesta noite. Ele te abraça nesta noite. Ele te abraça nesta noite. sai da tua terra, busca o milagre que tem reservado pra ti, e verás que eu sou o que sou, filho meu. Você tem um pai. Você tem um pai que cuida. Grande nação, Você tem um pai que te levanta. abençoado por onde quer que for. Tua família prosperarei, contas e glórias, estrelas do céu. Assim será tua descendência. Levanta, sai da tua terra, busca o milagre que tem reservado pra ti, e verás que eu sou o que sou, filho meu. Diga assim: eu vou me levantar. Eu vou me levantar. Eu vou me levantar. Narabassuriandolomanaias. É atualização. Vem novo aí. É atualização. Vem coisa grande aí. Nesse momento eu quero orar para abençoar a sua vida, abençoar você, abençoar que Deus venha fazê-lo prosperar, Deus venha cuidar da sua casa, que esse seja o momento que vai se encerrar com grandes vitórias. Diga assim: o próximo patamar é bem alto. É assim. Lebai chocanto lomanais. Nerabai choloma suriandanais. Eu nesta manhã contei uma história de um pai que amava tanto seu filho. E um momento da vida de bastante comunhão de pai e filho, ele falou: filho, eu vou confidenciar um segredo para você. Vou confidenciar 2 segredos que vai mudar a sua história. E ele pegou e falou: olha, eu vou escrever para você não esquecer. Ele falou: o primeiro segredo é para que, se você um dia passar por uma crise insuportável, você vai ler esse segredo. E o segundo segredo é para que, se um dia você tiver muito, muito, muito bem de vida, aí você vai ler o segundo segredo. Aí ele pegou, escreveu o segredo, só que ele colocou um envelope
o segredo número 1, escreveu lá, segredo número 1, ler somente no dia que não tiver mais o que fazer. Aí pegou o outro e escreveu no envelope, segredo número 2, ler somente no dia em que você conquistar tudo, tiver bem de vida. Ele falou, olha, prometa para mim, nunca abra esse envelope, nunca deixe sua esposa, seus filhos, ninguém abrir, esconda, mas se um dia você passar por uma crise, mas aquela mesmo mortal, que você não tiver o que fazer, talvez uma destruição de família, de emprego, doenças, emprego que você não tiver nada, que parece que tudo não tem mais saída, se um dia, se acaso, senão você nunca leia, aí você abra esse primeiro envelope, porque aqui tem uma solução. Aquele pai foi vivendo, passou uns anos, ele faleceu, e a vida continuou, aquele jovem casou, teve filhos, e um dia a crise chegou, e ele estava numa situação terrível, terrível, não tinha saída, não sabia o que fazer, não tinha mais comida, a família estava parece que destruída, não tinha solução. Aí ele lembrou do pai, e ele lembrou que ele tinha uma coisa que era segredo, não podia contar para ninguém, e ele correu e pegou o envelope, falou, olha, o segredo número 1, o dia da crise, e ele pegou e foi para um local bem escondido e abriu o envelope, e quando ele abriu e ele começou a ler, tinha apenas 3 palavras, e ele leu, e estava escrito assim, isso vai passar. No dia da maior crise da sua vida, o segredo da vitória é esse, tenha convicção, porque você já venceu muitas crises, isso vai passar. Diga assim, isso vai passar. Isso vai passar. Segredo. Glória a Jesus, aleluia. Lemata shurikancholomanais. É essa história que o pai deixou para o filho, isso vai passar. A crise passou como todas passam, e ele continuou a vida, reconstruiu, conseguiu novamente condições financeiras, e foi tornando-se bem sucedido. Um dia ele tinha uma mansão e um condomínio fechado, um dia ele estava com a esposa, com os filhos, com os netos, tudo à beira da piscina. Depois de uma semana, que ele tinha chegado de uma viagem para o exterior, para a Europa, e ele lembrou, olha, eu estou tão bem que eu não tenho mais nada, não preciso de mais nada, a coisa está bonita aqui, olha que coisa linda, estou muito feliz. Nossa, meu pai falou que se um dia eu estiver muito bem, para ler correu lá, agora estava lá dentro do cofre, na mansão, lá, subiu lá na escada, lá, chegou lá em cima, pegou, o que será que meu pai falou? Vou abrir, porque eu estou tão feliz, tão bem. A hora que ele abriu, tinha 4 palavras, diga assim, 4 palavras, aí ele leu, estava escrito, isso também vai passar. A vida é assim, um dia nós estamos lá em cima, outro dia nós estamos lá embaixo, mas a vida continua. Para você ser promovido para estar lá em cima, você precisa descer. Então, diga assim, isso também vai passar. Não sobrou para ninguém. Então, a vida continua, diga, a vida continua. Não para de ser crente, não abra mão do Senhor, porque aqui tudo passa. Que Deus abençoe. Você pode aplaudir e glorificar ao Senhor? Fiquemos em pé. Eu quero orar por você. Quem precisa de uma bênção, levanta a mão. Eu vou orar te abençoando e já vou encerrar o culto, despedindo vocês. Põe a mão no seu coração, que Deus vai te abençoar agora. Senhor, eu sou grato ao Senhor, porque eu acabei de pregar a tua palavra.
Eu preguei para esse povo, a igreja está cheia aqui, mesmo obedecendo o distanciamento. É o segundo culto que eu trago a tua palavra, em uma forma diferente, mas eu quero que o Senhor venha conduzir com o mesmo propósito. Se tiver que consolar, que esse teu filho saia daqui consolado, mudar a vida, que a tua filha compreenda, Senhor, que ela compreenda que esse momento vai passar, e que o Senhor vai elevá-la. Nebai chorou Massuri anda mais. Senhor, se tiver alguém enfermo aqui, eu ordeno agora que a enfermidade vá embora, doença, dores, ansiedades, eu vos digo em nome de Jesus, saia, vá embora desse corpo, seja queimada e destruída, todo mal, eu ordeno que saia agora, toda espécie de enfermidade, receba a bênção, que a semana que entra, seja semana de vitória, da proteção do Altíssimo, que o Senhor coloque sobre você, proteções especiais, contra qualquer tipo de vírus, de enfermidades, ou de males, que o Senhor acompanhe a igreja de Cristo, e que você seja feliz e abençoado. Quem acredita na vitória, diga amém. Deus abençoe, gente. Muito obrigado. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. De lugar, Senhor. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara minha alma. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara minha alma. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar.
teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara minha alma. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara minha alma. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar.